Um dos sonhos do brasileiro é se tornar patrão e abrir uma empresa, mas muita gente esquece do planejamento e acaba fechando em pouco tempo. Para falar sobre qual o melhor caminho para o empreendimento, está aqui no estúdio do Bom Dia Minas, Afonso Maria Rocha, superintendente do Sebrae. Bom dia, senhor Afonso. Bom dia. Bom, qual é o primeiro passo antes de abrir uma empresa? A primeira orientação do Sebrae. O princípio básico do início de um processo de abertura de empresa é o planejamento. É o que nós chamamos de plano de negócio, né? Isso aí é um processo de reflexão que o empresário tem que fazer, o futuro empresário, onde ele tem que observar questões ligadas ao mercado, principalmente. A questão fundamental é saber, tem cliente para aquele produto ou serviço que eu estou pretendendo vender, né? E, em cima disso, ele obviamente tem que estudar tudo o que nós chamamos de cadeia, do tipo fornecedores, o próprio cliente, analisar os concorrentes, o produto que ele pretende estar explorando, e esse conjunto de coisas que ele tem que compor no chamado plano de negócio para estudar se isso é viável ou não. Quer dizer, é um apanhado geral do mercado. Exato. E por que tanta gente ainda não faz isso? Quer dizer, esse não é um passo básico? Eu acredito, e na verdade o que acontece é que o perfil do pequeno empresário está muito vinculado à questão do conhecimento técnico e menos gerencial. A maioria dos empresários de pequenas empresas são ex-funcionários de empresas que deixaram de ser empregados e passaram a explorar o seu próprio negócio. É um mecânico que trabalhava na oficina que resolve abrir sua própria oficina, é uma costureira de uma confecção que resolve ser dona de uma confecção, e aí ela decide empreender esse negócio. E não se profissionaliza para isso. E não se profissionaliza. Ela tem conhecimento técnico, mas não tem um conhecimento gerencial. Quem tem intenção de montar uma empresa com a família? Olha, a empresa familiar, ela se reveste de uma questão, um cuidado especial, porque aí você começa a confundir, e na verdade as pequenas empresas, na sua maioria são empresas familiares, ela tem uma questão aí que é não se deixar confundir a rotina da família com a rotina da empresa, porque senão você começa a confundir questões de contas a pagar, por exemplo, de uma empresa com contas a pagar da família. Trabalhar com a família não é tão simples como parece. Vamos ver na reportagem de Wendel Teixeira e Walter Júnior. Aqui estão apenas alguns dos descendentes de Henryk Groszolski, um polonês que há 81 anos inaugurou em Belo Horizonte uma fábrica de balas e chocolate, assumida pelo filho Stanislau, que também ensinou os filhos a administrar o patrimônio da família. Agora são com filhos, netos, tudo ajudando, cada um tem a sua função. Aí vamos embora, vamos para frente. O papai comanda a empresa. Aí nós somos três homens. O Henrique mexe na parte de fabricação, o Arthur mexe na área interna e eu mexo na parte comercial, na parte com as lojas, na parte de divulgação da marca. Arthur se lembra bem como começou a ajudar o pai. Eu tinha uns 8 anos, 9 anos de idade, papai fazia uns chocolatezinhos e eu ficava tirando chocolate da geladeira, entendeu? Hoje, tarefa bem mais pesada. Tem que administrar a família também, né? Complicado é isso. À medida que a família aumenta, a empresa cresce e entre eles é preciso vencer sempre alguns desentendimentos. Afinal, é uma mistura de relação profissional e familiar. Todo dia tem uma briguinha, mas no final chega a um consenso que é o que a gente precisa. Segundo este consultor, a família Groszolski soube superar os problemas em trabalhar com pai, irmãos, sobrinhos, primos. Muitas empresas familiares não dão certo por causa da confusão de papéis. Dentro da empresa, você não é o seu grau de parentesco, você é a função que você exerce. É um grande desafio. Você tem um grande diferenciador aí que é a confiança, ao trabalhar com pessoas próximas. Mas você tem um grande desafio que é saber separar os papéis. Essa é uma empresa bem familiar, um escritório de contabilidade, onde trabalham pais e filhos, cada um com uma função determinada pela competência e capacitação para o cargo. O diretor é Arnaldo, casado com Annelise, responsável pelo departamento financeiro e de recursos humanos. O filho deles, Renato, é advogado, cuida da parte jurídica. E Ricardo, que começa a se espelhar no pai, ainda é estagiário, na parte de comunicação da empresa. Aqui a principal regra é ser profissional. No nosso relacionamento do dia a dia não existe pai. Se existir pai, eu volto e corrijo. Não é pai, é Arnaldo. O relacionamento tem que ser o mais profissional possível para a gente conseguir um relacionamento mais fácil e crescer dentro da profissão. A segunda regra é não misturar assuntos de trabalho e de família.
Para Renato, que já tinha trabalhado em outras empresas, não foi fácil se adaptar ao novo trabalho. Hoje já está realmente tranquilo, não tem mais aquela parte de pai e filho. Quando a gente entra, senta aqui no escritório, é um contador e um advogado, são dois profissionais que estão trabalhando na mesma empresa. E se os negócios vão bem, a família e os profissionais, melhor ainda. Enquanto eles são profissionais, eles estão dentro do mercado e nós estamos satisfeitos com a empresa toda feliz. Imagino ser um desafio a mais, mas o resultado pode ser muito bom, né? Sim, se você tiver um grau de profissionalismo, você consegue associar as duas coisas, né? Quer dizer, o prazer de empreender, de ter seu próprio negócio e o convívio familiar. Mas, como ficou claro na reportagem, é necessário que se faça uma separação disso, né? O que é rotina da família e o que é rotina da empresa. O diretor é pai, mas na empresa é diretor. Exatamente. É preciso analisar os riscos que o negócio oferece também? Sim. E quando eu falo do plano de negócio, o risco está associado não só à questão de analisar fornecedor e cliente, a viabilidade do negócio passa por fazer algumas projeções em termos, por exemplo, do que nós chamamos de fluxo de caixa. O que se pretende com o faturamento dessa empresa o faturamento ele será um montante suficiente para cobrir os custos desse empreendimento. Receita e gasto. Né? Exatamente, porque o cenário hoje, o que nós vivemos uma situação de juros altos, carga tributária elevada, o pequeno empresário ainda tem uma dificuldade de acesso ao crédito, então todas essas questões têm que compor esse chamado menu de desafios que precisam de ser muito bem avaliados. Bom, o Sebrae oferece um serviço de consultoria. Telefone 31 em Belo Horizonte, 3269-0180, já está no vídeo, e outras informações na nossa página na internet, o endereço você já sabe, www.globominas.com. Nós conversamos, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio do Bom Dia Minas, o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente do Sebrae em Minas Gerais. Bom dia. Bom dia.